Bom, esse vídeo vai ser uma explicação sobre o que eu estou estudando em bioestatística. Eu estou gravando esse vídeo porque eu acho interessante que acredito que explicar seja uma melhor forma de absorver o conteúdo. Então, eu estou gravando esse vídeo para explicar. E acredito também que possa servir para caso alguém também esteja estudando bioestatística e se interesse por algum motivo por esse vídeo, para aprender sobre a matéria. Primeiramente, eu acredito que seja interessante entender o conceito de estatística antes de partirmos para a bioestatística. O conceito de estatística é que é uma ciência que vai buscar planejar, coletar, analisar os dados, para deles tirarem conclusões. Isso seria o estudo da estatística. Ela se divide em estatística descritiva, que, como o próprio nome sugere, vai buscar descrever os fenômenos. Então, vai utilizar de resumos, apresentações, tabelas de frequência. Temos também a estatística inferencial, que ela vai pegar amostras representativas de uma população. A gente vai ver esses conceitos posteriormente. Mas, basicamente, vai utilizar de amostragem, estimativas, testes de hipóteses. E a gente tem também a bioestatística. Na biologia, a gente estuda que o prefixo bio significa vida. E como a gente já viu o conceito de estatística, a gente pode concluir que bioestatística é a estatística da vida, muito utilizada principalmente nas ciências da saúde. E sobre os conceitos que eu disse que ia falar, população e amostra. A população nada mais seria do que um conjunto de indivíduos que compartilham de pelo menos uma característica em comum. Então, se você vai estudar uma população, por exemplo, de estudantes de enfermagem, é uma população muito grande, mas que possui uma característica em comum, são estudantes de enfermagem. Se você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, e você vai trabalhar com estudantes de enfermagem, você não vai conseguir tão facilmente. Por quê? Porque estudantes de enfermagem a gente se refere não só no Brasil, se refere a mundialmente, internacionalmente. Quantos lugares diferentes que tem estudantes de enfermagem? Então é muito complicado trabalhar com um número tão grande de pessoas. E o que é que a gente faz? A gente trabalha com amostras. E o que seria amostras? Amostras seria um subconjunto de indivíduos extraídos de uma população. Então, com uma amostra de qualidade, você consegue representar com um pequeno número de pessoas a sua população. Então, aquilo que você ia trabalhar com todos os estudantes de enfermagem do mundo todo, agora, se você escolher com qualidade, você trabalha com, a depender de vários fatores, com, sei lá, 10 estudantes de enfermagem. Aí você utiliza desses 10 para fazer sua pesquisa, representando um total de uma população. Que se você estudasse toda essa população, daria um resultado semelhante ao que você utilizou como amostra. Então, a gente teria, por exemplo, uma especificação de onde seria. Acredito que seja interessante também a gente falar sobre alguns tipos das variáveis que tem. Antes de começar, vamos entender o conceito de variável, né? É uma característica de interesse que é medida em cada elemento. Então, é aquilo que você está buscando. Então, se você está buscando entender, por exemplo, você está buscando saber a idade ou então o IMC de alguém. Então, é uma variável, você está buscando ela. A gente tem as variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas. E essas se subdividem cada uma em dois. Vamos entender primeiramente sobre a variável qualitativa. A variável qualitativa ela não se refere a números, mas sim a qualidades. Não que defeitos não estejam incluídos. Qualidades eu me refiro a rótulos, por exemplo. Então, a variável qualitativa nominal, já é uma subdivisão, vai ser um rótulo. Não vai possuir uma ordem. Então, por exemplo, gênero masculino e feminino. Não tem uma hierarquia, mesmo que tenha as desigualdades de gênero, mas isso não é um assunto agora. O que estou falando é que qual a diferença? Há uma hierarquia entre homem e mulher? Um é melhor do que o outro? Não, né? Então, é um rótulo, é algo que vai apenas dizer, isso e isso, sim ou não. Não tem um número nisso. A variável qualitativa ordinal já é diferente, vai possuir uma ordem, vai possuir uma hierarquia. Então, por exemplo, o nível de escolaridade.
ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Tá vendo que possui uma ordem? Você não pode começar do ensino médio e ir para o ensino fundamental e depois ir para o ensino superior. Porque só segue uma hierarquia. É uma coisa que você vai subindo, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Entendeu? A gente agora vai adentrar nas variáveis quantitativas. Essas, sim, são expressas por números em quantidade. Então, agora as suas subdivisões. Na variável quantitativa discreta, ela vai se referir a números inteiros. Então, por exemplo, quantidade de filhos, de irmãos. Você não fala 1,5 ou então 1,3, 1,2 irmãos. Não. Você se refere a um irmão, dois irmãos, três irmãos, um filho, dois filhos, três filhos. Então, é as que não possuem vírgula, são números inteiros. E a variável quantitativa contínua já é diferente, é as que possuem vírgula. Então, imagine, por exemplo, uma idade. Uma idade é uma variável quantitativa contínua. Isso porque, imagine, de 10 anos para 11 anos, a gente tem infinitos números. Então, mesmo que quando a gente pergunte a idade, a gente diga 10 anos, 11 anos, 40 anos. Bom, voltando para a discussão. Então, as variáveis quantitativas contínuas, ela vai ser uma variável que vai possuir vírgula. Então, imagine o exemplo de uma idade. Então, de 10 a 11 anos, a gente tem infinitos números, tendo em vista que você pode ter 10 anos, um número inteiro, né? Mas você pode ter 10 anos e 1 dia, 10 anos e 2 dias, 10 anos e 3 meses, 11 anos e 11 dias. Então, percebe que tem um número quebrado. Isso serve também para peso, por exemplo. Você pode pesar 70 quilos cravado, mas tem a possibilidade de ter vírgula? Tem a possibilidade de você ter 70 quilos e 500 gramas? Se tem, é contínua. Se não tem, como é o caso de filho, você não tem um filho e meio. Você tem um filho ou dois filhos. Se é esse caso, é discreta. Continuando, a gente tem também, na bioestatística, medidas de posição, muito utilizadas na matemática, no Enem também. Então, os conceitos de moda, média e mediana. A moda sendo o número que aparece mais vezes. Então, a gente tem, por exemplo, 1, 1, 2, 3. O 1 eu falei duas vezes, então ele apareceu mais. Então, o 1 é a minha moda. A média é a soma de todos os valores dividido pela quantidade. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Eu pego 3, 1, 2 e 3. Somo esses três valores. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Divido pela quantidade. Quantos números? 1, 2, 3. Tem 3 números. Então, eu pego 6 e divido por 3 igual a 2. Então, a minha média vai ser 2. E a mediana? A mediana vai ser o número que está no meio. Então, importante, tem que estar organizado em ordem, ou crescente ou decrescente. Crescente sendo 1, 2, 3, 4, 5 e decrescente 5, 4, 3, 2, 1. O que é que você vai fazer? Para calcular a mediana, você vai organizar, como eu havia dito, e pegar o valor central caso a quantidade de números seja ímpar. Caso seja par, vai ter dois números centrais. Nesses casos, você pega esses dois valores centrais e soma e divide por 2. Aí você vai ter a mediana. Bom, além desses valores, a gente tem também as medidas de dispersão, que vão ser responsáveis por avaliar o grau de variabilidade ou dispersão dos valores em torno da média. Muito utilizado na bioestatística é o desvio padrão, que ele vai indicar o quanto os dados se dispersam em relação à média. Ele é interessante porque ele é dado em mais ou menos. Então, tem o símbolo de mais e embaixo tem o símbolo de menos. Por quê? Porque, por exemplo, se você tem uma média de 4 e você tem um desvio padrão de mais ou menos 1. O que é que isso quer dizer? Que os seus valores eles variam de 4 mais 1, 5, a 4 menos 1, 3. De 3 a 5. Então, é muito interessante isso. Tem também outro conceito que é a amplitude, que é a diferença entre a maior e a menor observação em um conjunto de dados. Então, seria o quê? De 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. A minha amplitude seria 5 menos 1. 5 sendo maior e 1 sendo menor.
Nesse caso, eu percebo que minha amplitude é de 4, tendo em vista que 5 menos 1 é igual a 4. Tem também o cálculo da variância. A variância ela é dada em s ao quadrado, s elevado a 2. O que é que seria? Ela seria a soma dos quadrados dos desvios dividido por n, que a gente viu que era a amostra, menos 1. Então, vamos entender. S ao quadrado. Como é que a gente calcula a variância? Então, imagine um aluno A que fez 4 avaliações. Na primeira tirou 4, na segunda 7, na terceira 8 e na quarta avaliação tirou 5. A gente vai calcular a média. A gente já viu que a média se calcula somando os valores, dividindo pela quantidade a quantidade de números. Nesse caso, somando 4 mais 7 mais 8 mais 5 e dividindo por 4, que foram a quantidade de avaliações, a gente tem que a média é igual a 6. Então, com base nisso, a gente vai calcular os desvios. Lembra que eu falei que a variância, S ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos desvios? Então, vamos calcular esse desvio. A média foi 6 e na primeira avaliação ele tirou 4. Qual o desvio que houve? Houve 2, né? 2 de desvio. Na segunda ele tirou 7 e a média é 6, então houve 1 de desvio. Na terceira, ele tirou 8 e a média é 6. Então, é 6, 7, 8, 2 de desvio. Na quarta avaliação, ele tirou 5, 1 de desvio. Então, a gente ficou com 2, 1, 2 e 1. Só que a variância ela é a soma dos quadrados dos desvios. Então, a gente tem que elevar esses desvios ao quadrado. Então, o que é que a gente faz? A gente quer elevar ao quadrado, eleva a 2. Então, fica 2 elevado a 2, 1 elevado a 2, 2 elevado a 2 e 1 elevado a 2. A gente calcula a soma desses quadrados. 4, 2 elevado a 2 é 4 e 1 elevado a 2 é 1. Então, 4 mais 1 mais 4 mais 1 deu 10. O n, o que seria o meu n? Seria o número de avaliações. Então, foi 4, né? Então, eu coloco no denominador, embaixo, o 4 menos o 1. E ficou como? Ficou S igual a 2, a minha variância, é igual a 10 sobre 3. Porque 4 menos 1 é 3. E isso deu o resultado de 3,33. Então, a minha variância é 3,33. E para calcular o desvio padrão, que eu estava falando agora, não foi? Para calcular o desvio padrão nada mais é do que S. O que seria isso? Seria a raiz de S ao quadrado. Então, para a gente calcular, a gente sabe que S ao quadrado é a variância. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Se a minha variância é 3,33, é só eu fazer a raiz de 3,33 que eu vou ter o desvio padrão. Nesse caso, eu obtenho que a raiz de 3,33 é aproximadamente 1,82. Então, nesse caso, o que é que eu faço? Para organizar, coloco a média mais ou menos o meu desvio padrão. Então, média 6 mais ou menos 1,82, que seria o meu desvio padrão. Bom, dando continuidade, né? Agora está até de noite. Eu quero falar também sobre o significado das letras e sobre as fórmulas, sobre as incógnitas, né? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente falou sobre a amostra e também da população. A amostra é o N minúsculo, enquanto a população vai ser representada pelo N maiúsculo. Muita atenção nisso. O P, presta atenção também nisso aqui. O P, ele vai ser a porcentagem esperada para o fenômeno acontecer. Então, geralmente, quando aparece alguma questão sobre cálculo de amostra e ela não dá esse P, você atribui um valor de 50%. 50% de chance de acontecer o que você está buscando. E a gente tem um contravalor a ele, que seria, se você está calculando P e P é a chance do que você quer que aconteça, então tem que ter um que vai ser a chance de não acontecer. Esse vai ser o Q. Se o P é 50%, o Q vai ser 50% também, porque eles se complementam, sabe? A soma entre eles tem que dar 100%. A fórmula para você calcular esse Q
vai ser Q igual a 1 menos P. Tendo em vista, então, se P é 50%, então Q é igual a 1 menos 0,5. Então, Q é igual a 0,5, entendeu? Essa é a lógica. Um complementa o outro, é um contravalor. Agora, o que é que eu disse para prestar atenção no P? Porque a gente tem outra que confunde muito, que durante os meus estudos, eu também me confundi, que era o valor P. O valor P, ele é um valor que é atribuído em números mesmo, não em porcentagem. Que vai determinar que, em números, a interseção entre dois grupos. Então, imagine que eu tenho isso vai ser talvez seja um pouco complicado pensar assim, mas, por exemplo, imagina aqui que eu tenho um gráfico aqui, e aqui eu tenho outro gráfico. Aqui seria o A e aqui seria o B. Percebem aqui que há uma interseção entre eles? Essa partezinha aqui, percebe? É perceptível aqui? Pronto, aqui tem uma interseção. Então, o que é que seria esse valor P? Seria o valor dessa interseção. O quanto que tem os mesmos valores nos dois grupos. O quanto que eles são iguais. Aí vai estar nessa interseção. Esse é o valor P. Vai mostrar em números absolutos a interseção entre dois grupos. Que vai dizer também que existe um número de chance dessa diferença ter aparecido apenas pelo acaso. Então, por exemplo, se a gente geralmente atribui a ele 0,05. Então, se o resultado deu menor que 0,05, então quer dizer que, beleza, sua pesquisa achou que os grupos são diferentes. Se ele deu maior ou igual a 0,05, quer dizer que você já não pode afirmar com tanta certeza que são grupos diferentes, porque a interseção entre eles é grande. Está igual ou maior o que você considerou o 0,05. E a gente já puxa o gancho para o erro alfa. O erro alfa ele vai ser geralmente determinado por 5%. E o que é que ele vai dizer? Ele vai mostrar em porcentagem a interseção entre dois grupos. Então, vai ser esse valor P, só que em porcentagem, entendeu? Então, se eu tinha achado que 0,3 era o meu valor P, então quer dizer que 30% é o meu erro alfa, entendeu? Então, vai ser a interseção, só que em porcentagem. O desvio padrão, eu havia comentado, né, com vocês que vai ser a raiz quadrada da radiância, que vai ser o quê? Vai ser a dispersão dos dados em relação à média. O desvio padrão. A variância vai ser a dispersão dos dados ao quadrado, que tem aquela fórmula que eu falei com vocês, né? Que vai ser S ao quadrado, a variância, igual a soma dos desvios ao quadrado, a soma do quadrado dos desvios, dividido por N, que vai ser a minha amostra, menos 1. Essa daí é a minha variância. O erro beta ele geralmente é dado em 20%. E ele vai dizer que é a probabilidade de dizer que não existe diferença quando existe. A probabilidade de dizer que não existe diferença quando existe. Então, vai ser em porcentagem a chance de que você vai dizer assim, não existe diferença. Você vai dizer que vai ter dois grupos e você vai afirmar que não existe diferença entre os dois grupos. Só que, no final das contas, você está enganado e sim existe diferença. Então, esse valor de 20% é para essa ocasião. Tá entendendo? É isso aí. E o poder de teste, que vai ser naquele mesmo esquema. Se o erro beta é 20%, o poder de teste vai ser 80%. Então, o cálculo do poder de teste é 1 menos erro beta. Se o erro beta foi 20%, então 1 menos 0,2 dá igual a 0,8, que é 80%. O que é que seria esse poder de teste? Se o erro beta é a probabilidade de eu dizer que não existe diferença quando tem, então o poder de teste é a capacidade do estudo de detectar uma diferença real. É ele dizer que realmente há uma diferença. Então, 80% de chance desse meu estudo ter essa diferença.
entre esses grupos. E o Z é o valor da curva normal. Ele é o valor que está associado ao nível de confiança desejado. Ele geralmente vai ter um nível de confiança de 90%, 95% e 99%, que vai estar representado por um valor Z. Então, por exemplo, o 90% de confiança vai ter um valor definido já como sendo 1,64. O de 95% de confiança, 1,96. E o de 99% de confiança, 2,58. Já são definidos, valores definidos, não mudam. O valor Z é quando você quer confiar que sua amostra o quanto você quer confiar que sua amostra representa a sua população. E se a confiança é, por exemplo, 95% e o valor Z é 1,96, o que vai ser esses outros 5%? Vai ser o erro alfa, que, como eu havia dito, que é a porcentagem de interseção entre esses dois grupos. Então, basicamente é isso. Agora, vocês se lembram quando eu havia falado sobre os tipos de variáveis, que a gente tem as variáveis qualitativas, que são aquelas que vão focar na qualidade e evitam números, e as variáveis quantitativas, que já é o oposto, que já focam bastante em números. Isso vai ser importante porque vai definir qual tipo de fórmula que a gente vai utilizar. Nas variáveis qualitativas, quando a gente vai calcular uma população finita, uma população definida, ou então quando a questão ela nos dá o valor da população, do N maiúsculo, a gente vai utilizar essa fórmula. N igual a Nzão, N maiúsculo, vezes Z ao quadrado, vezes P, vezes Q, tudo dividido por, entre parênteses, N menos 1, aí já fecha o parênteses, vezes E ao quadrado, mais Z ao quadrado, vezes P vezes Q. Essa é a forma da população finita. A da população infinita, que geralmente quando a questão não nos dá, ou então quando você não sabe o tamanho da sua população, ou então se é uma população muito grande, você vai utilizar essa fórmula. N é igual a Z ao quadrado vezes P vezes Q, tudo dividido por E ao quadrado. Agora vamos para as fórmulas das variáveis quantitativas. Bom, a gente tem da população finita, como já havia falado, aquele mesmo esquema. N é igual a Nzão, N maiúsculo, vezes Z ao quadrado, vezes S ao quadrado, a variância. Tudo dividido por, entre parênteses, N menos 1, fecha parênteses, vezes E ao quadrado, mais Z ao quadrado, vezes S ao quadrado. E o cálculo da população infinita, sendo N igual a Z ao quadrado, vezes S ao quadrado, tudo dividido por E ao quadrado. Essas são as fórmulas utilizadas e é isso basicamente. Sim, eu queria falar também que na descrição do vídeo vai ter links de aulas que eu utilizei para aprender, tendo em vista que se você está precisando para assistir, eu recomendo bastante assistir essas aulas, porque são pessoas que têm mais propriedade para falar, sabe? Eu trouxe aqui o que eu entendi e muitas das vezes possa ser que o jeito que eu tenho entendido não seja o correto. Aliás, caso eu tenha dito algo errado também, eu peço que corrija também aqui nos comentários, porque é uma forma de a gente aprender e evitar passar desinformação. Então é isso, muito obrigado por caso você tenha assistido até aqui, e é isso aí, valeu!